Bom dia, eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Climatias, Dicas de Quarentena. Hoje é quinta-feira, dia 26 de março de 2020 e vou dar duas dicas bem pontuais aqui para começar, bem específicas que eu acho que podem ajudar inclusive seu dia a dia pós-quarentena. A primeira é uma coisa que as mães da gente sempre falaram, ou se não falaram deveriam ter falado, sujou, lavou, né? É isso. A gente aos poucos vai vendo aí que toda a desarrumação que a gente faz na nossa própria casa é culpa nossa, e quanto mais a gente deixa para depois, mais arrumação a gente vai ter que fazer. E o sujou lavou é muito simples na teoria e também na prática. Para começar, falando de louça. Muita gente que odeia lavar louça. Eu já estive nesse lugar, hoje já consegui sublimar, não chego ao ponto de transformar em meditação. Tem muita gente que consegue isso, né, de entrar num estado alfa enquanto está lavando a louça. Um dia eu chego lá, mas hoje eu já lavo a louça com o afinco diário e sabendo que acabou de comer, deixa a louça ali, passa ali uma sabãozinho no prato, os talheres, uma outra panela que sujou e tá, seca ali e pronto. Resolvido, já guarda na sequência logo que secar e depois não fica aquela pilha de louça na pia, né? Parece bobagem, mas começa a colocar isso no dia a dia que faz uma baita diferença. Uma outra dica nesse sentido, que vai para um outro lado, que não é uma tarefa propriamente dita, mas uma desobrigação, principalmente uma desobrigação com você mesmo, que é adotar uma prática que muitos países já adotam, países latinos especificamente. Somos um país latino, apesar de bater contra isso, né? É a famosa sesta depois do almoço. Almoça, tira um cochilo. Come uma coisa, descansa. Saca? É um tempo justamente para o corpo digerir o que você acabou de comer, independente de ter sido pesado ou não. É um tempo de paz, né? Um tempo de tranquilidade. Você consegue dar um descanso para o corpo. Claro que isso fica como recomendação pós-quarentena para quem trabalha em casa, mas também dá para levar isso em outros aspectos da vida, né? De sempre ter um momento para um pequeno cochilo. Depois eu falo mais sobre sono e como dormir bem e como praticar o bom sono em outra dica aí num próximo programa. Mas dou essa dica agora. A princípio pode não parecer fácil, tem gente que demora para pegar no sono, tem gente que dorme muito, também não é legal dormir 2, 3 horas depois do almoço. É aquilo, entre 15 minutos e 1 hora, dá uma... Sabe, às vezes, para começar, para quem tem dificuldade do sono, eu sugiro que deitar depois do almoço. Come, lava a louça ali, como eu também falei, deixa as coisas certinhas no canto e depois deita, fica olhando para cima, aquela coisa meio não fica também na noia que o sono não está vindo, só espera um tempo pro corpo dar uma descansada, dar uma relaxada e depois dá uns 15, 20 minutos e volta. Se você fizer isso diariamente, teu corpo naturalmente vai entender que esse é o momento do descanso e o sono vai vir. Não é um sono pesado, é um sono leve, é justamente o sono que você precisa para recarregar e processar o abastecimento que você acabou de colocar no corpo. Daria para fazer isso com todas as refeições, mas eu acho que sendo o almoço a refeição central no sentido da passagem do tempo do dia, é importante aí você ter um momento para pit stop das ideias, um pit stop do ritmo e principalmente para dar um tempo na digestão e começar bem à tarde. Essa é a primeira dica de fato que eu dou, né, junto com a dica de lavar a louça, né? Primeira não, né? São as dicas práticas que eu dou. Vamos agora às dicas culturais. Eu vou começar por um cara que, enfim, mega influência para mim, Robert Anton Wilson. Eu podia falar sobre a principal obra dele, na verdade assim, é uma bibliografia extensa. O livro que me cativou é uma trilogia chamada Trilogia Illuminatus, que ele escreve junto com o Robert Shear, que depois
não continua escrevendo. São dois norte-americanos que escrevem esse livro no começo dos anos 70. São 3 livros, né? Hoje compilados como um só, um livro com mais de 1000 páginas, que misturam várias teorias da conspiração, várias paranoias da época, aquele momento de incertezas ali que estava acontecendo no começo dos anos 70 nos Estados Unidos, quando o sonho hippie tinha acabado, a guerra do Vietnã ainda não tinha acabado, o Watergate rolando, todo mundo paranoico e desconfiado com tudo que estava rolando. E ele transforma isso em literatura. Ele puxa aí um fio da meada que vai desde linhagens milenares, civilizações ancestrais, mitologias de povos que a gente nunca ouviu falar, e ao mesmo tempo coisas pequenas e comezinhas do dia a dia, todas se misturando de uma forma muito louca, né? Não tenho o que falar, assim, e muito engraçado também. É um livraço, mas não é essa a minha recomendação, porque para muita gente pode ser uma bordoada de uma vez, assim, e especificamente em tempos de quarentena talvez não seja uma leitura tão adequada. Eu vou recomendar o primeiro livro que ele fez depois da trilogia Iluminado, chamado Gatilho Cósmico, que tem esse subtítulo O Derradeiro Segredo dos Illuminati. É o primeiro volume de uma outra trilogia que ele completou nos anos seguintes, né? Na verdade, o Gatilho Cósmico 2 acho que é de 92 e o outro é de 95, se não me engano. O Robert Anton Wilson, ele sai da literatura e vai para um lado mais de experiência própria e trabalha em cima de algo que eu acho super importante e enfim, é justamente por isso que eu estou chamando esse gatilho cósmico aí à tona. A questão do conceito de realidade túnel. Né? Sabe aquela coisa que quando você sempre vê um determinado número, tipo o dia que você nasceu, sempre que você vê o número do dia que você nasceu em algumas situações, não seja no número do telefone, seja no endereço de alguém, seja, sei lá, qualquer coisa aparece lá. No meu caso é o número 13. Então, 13 é um número que, pá, eu vejo com muita frequência, como 75, que é o ano que eu nasci. Então são números que, de um jeito ou de outro, estão presos na minha vida. E dá a sensação que são números que estão muito presentes, que onde você olha, o número está lá. Isso se você for atrás, sei lá, pegar o número 23 ou o número 42, enfim, 2 números aí não aleatórios que eu citei, mas que acabam aparecendo com muita frequência em situações diferentes se você programa a sua cabeça para falar disso. Justamente esse é o conceito de realidade túnel. À medida que você consegue lembrar de alguns contextos, de alguns conceitos e alguns dados com mais frequência, aos poucos a sua realidade vai se moldando a partir daqueles conceitos, né? O seu próprio contexto vai sendo moldado pelo conceito. Ele cita uma série de exemplos, fala da própria vida como exemplo disso também. E um dos exemplos, o livro tem o prefácio escrito pelo Timothy Leary, que também era outro que... Até boa lembrança aqui, vou falar de um livro do Timothy Leary mais pra frente. Ele fala justamente desse conceito de realidade túnel, no sentido de que a gente... Estou viajando aqui, peraí, voltar para o exemplo. Ele fala, por exemplo, que uma pessoa que se refere a negro, uma pessoa branca que se refere a negros como pretos, ou como uma sub-raça, por exemplo, ele nunca vai entender que um negro é um ser humano, porque o conceito preto e sub-raça na cabeça dele já está preso naquilo. Isso vale para todo tipo de preconceito, para todo tipo, não só do preconceito propriamente dito, mas dos preconceitos, né? Porque fulano de tal nunca consegue entender quando eu falo sobre tal coisa, porque ele está preso na realidade túnel dele, que acaba tendo essa ideia de que é só isso aqui que a gente está vendo, né? A ideia do gatilho cósmico é justamente ampliar essa nossa visão e começar a perceber que a realidade é muito mais ampla do que o que a gente consegue ver e sentir pelos nossos aparelhos perceptores de realidade, né? Há muito mais a se aprender aí do que a gente consegue absorver
em termos sensoriais. E aí tem um exercício muito interessante, que eu não lembro se é no Gatilho Cósmico, no primeiro que ele fala, que é um conceito de E-Prime, English Prime, que ele cria uma ideia de falar o idioma sem usar o verbo ser. No nosso caso, o verbo ser e o verbo estar, porque eles acabam influenciando a nossa realidade. Então vamos citar um exemplo. Eu sou corintiano. Não, eu não sou corintiano. Eu torço para o Corinthians. A partir do momento que eu falo eu sou brasiliense, Brasília fica preso na minha realidade túnel e eu não consigo sair dessa ideia. É claro que brasiliense é uma coisa que eu nunca vou deixar de ser, porque eu nasci em Brasília. Mas outras coisas, né, tipo, eu sou cristão, eu sou ateu, eu sou agnóstico. Não, eu não acredito em Deus, eu acredito no Deus católico. Se a gente começa a trocar o verbo ser por verbos que flexionam melhor aquilo que a gente está se referindo, ao que a gente está demonstrando, aos poucos as coisas começam a ficar mais claras e essa noção de realidade túnel vai se abrindo. É um exercício que eu peço que vocês comecem a brincar e ver se surte algum efeito na realidade. Bom, outra dica de hoje é o grande Software Slump, disco do Grandaddy, lançado no ano 2000. É um disco sobre uma terra arrasada pós-apocalíptico, não é uma ópera rock, mas tem esse viés, né? É um disco que vai tanto para o folk quanto para o eletrônico, indicado para fãs de, sei lá, desde Alan Parsons Project, Flaming Lips, Radiohead, Sparkle Horse, Mercury Heavy, enfim. O Grandaddy é liderado pelo Jason Lighton, lá da Califórnia. Eles começaram nos anos 90, esse é o segundo disco deles. E foram até 2006, eles lançaram acho que 4 ou 5 discos, se não me engano. E é um disco incrível, é um disco lindíssimo, sabe? É um disco pastoril, apesar da ideia pós-apocalíptica. Ele fala de um conceito como se o mundo, como a gente conhece, tivesse acabado e a gente tivesse que voltar à vida rural. A capa do disco acaba sendo uma boa tradução do tema, que é justamente essa imagem pastoril com o título The Software Slump, né? A favela software. Slump? Não, Slump é outra coisa, não é favela, estou confundindo, desculpa. Mas escrito com teclas de computador, inclusive o software provavelmente acabou ali o F, então eles tiveram que escrever com PH. O Grandaddy voltou em 2017, gravou o ótimo disco Last Place, mas infelizmente o guitarrista Kevin Garcia morreu aquele ano e eles nem chegaram a tocar o disco ao vivo. Mas esse disco, Software Slump, é um discaço, lindo pra cacete, vale a pena e é um disco que te leva para um outro lugar, né? Longe disso que a gente está vivendo. A dica de hoje é da minha querida Cris Nunes, que é sucinta na sua dica, ela vai dar apenas uma dica e uma dica que assina embaixo. Manda aí, Cris. Oi, Matias, tudo bom? Estou gravando esse vídeo para dar uma dica, né, do que fazer nessa quarentena. Eu vou dar apenas uma dica, poderia falar várias coisas aqui, e é sobre você escrever, você fazer talvez um diário nessa quarentena, né? Escrever aí como que você está se sentindo, quais são os seus pensamentos que vêm à sua cabeça, suas emoções, com uma forma aí de você se analisar, de você colocar para fora o que você está pensando, o que você está sentindo, e talvez aí de você se autoconhecer, né? A escrita também ela pode ser uma válvula de escape, ela pode ser uma forma aí de você colocar as coisas que você sente, sejam elas angústias, insights, ideias para fora. Quem sabe se organizar, quem sabe uma forma diferente de você se observar. Então minha dica é essa, fazer talvez um diário aí da quarentena. É isso aí, obrigado, Cris, boa dica, né? Além do meu diário da quarentena, eu acho bom também começar a escrever, e se der para escrever à mão também é bom, que é um hábito que a gente perdeu, mas dá para ser recuperado a qualquer minuto. É isso, encerrando aqui mais um diário de quarentena, amanhã tudo de novo, bom dia.